Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao TreeMindCast, o seu podcast de marketing e vendas para você que quer gerar melhores resultados aí no seu negócio, no seu escritório de advocacia e quer aprender conosco a como fazer isso. Galera, no episódio de hoje, cara, a gente tem um assunto muito bom mesmo, vai dar pano para manga para falar sobre isso daí, que é LinkedIn Ads, cara. Como é que você usa o LinkedIn como uma ferramenta para gerar mais vendas aí no seu negócio, no seu escritório de advocacia e principalmente como isso vai fazer para você gerar mais leads qualificados de algumas estratégias. Vamos trazer cases de sucesso aqui para você entender com os melhores, cara, como que você faz para usar o LinkedIn ao seu favor, fechado? E, cara, para me ajudar nessa missão, ninguém melhor, né, do que simplesmente a agência número 1 em LinkedIn Ads do Brasil. A gente trouxe aqui para bater um papo presencial com a gente, cara. Então, se isso já não merece um like, já não merece um comentário, parabéns, obrigado pela iniciativa e tudo mais, cara, eu não sei mais o que merece, beleza? Mas vamos lá. Cara, eu tô aqui com o CEO da Rise, responsável por gerar mais de 1,7 milhões de leads pelo LinkedIn. O cara sabe o que ele tá fazendo, velho. O cara simplesmente são os maiores do Brasil quando o assunto é LinkedIn Ads. Manjam muito também de mídia paga, né? E tem uma agência responsável por atender gigantes clientes como o Tommy Hilfiger e, cara, vários outros. Dê uma olhada no site dos caras que vocês vão ver que os caras atendem clientes picas mesmo, tá? E, galera, contamos aqui então simplesmente com o Gabriel Preus. Muito bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo aí. Seja muito obrigado pelo convite aí, cara. Bora pra cima. Vamos ver como a gente pode ajudar a galera aí. Boa, vamos nessa. Então, assim, cara, pra gente começar o nosso papo, a gente sempre pede pro convidado se apresentar, pra galera te conhecer um pouco mais, assim como eu tive o prazer de conhecer aqui um pouco dos bastidores. Então, conta aí, velho. Como que é a tua história? Como é que você chegou na Rise? E o que você faz hoje lá? E o que vocês fazem? Qual que é a tua história de uma maneira geral? Legal. Cara, aqui a gente tem uma história um pouco diferente. Eu não tenho formação de marketing, quer dizer, acabei desenvolvendo a pós-graduação depois, mas eu vim de uma origem um pouco diferente. Então, eu sou biólogo de formação, eu tenho mestrado em Ecologia e Estatística Preditiva, onde, cara, basicamente eu descobri no mestrado que as hipóteses que eu criava iam levar muito tempo para validar. E quando eu conheci o marketing, só que o mestrado me deixou muito autodidata, para aprender a me virar. E aí eu descobri que o marketing, ele me possibilitaria testar as minhas hipóteses mais rápidas e todo aquele viés estatístico, toda aquela questão de predição com base em números eu poderia usar dentro do marketing. A partir daí, cara, não quis saber de outra coisa, finalizei o mestrado e aí entendi que eu precisava aprender a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. E aí eu fui atrás de agência. Eu já tinha desenvolvido infoproduto, já estava vendendo infoproduto, curso de TCC, inclusive. E aí virei expert, tal, produzi esses produtos, comecei a gerar conteúdo e, entrei na agência. Descobri, cara, a agência é o melhor lugar para eu aprender a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. E aí comecei na Rise como analista de marketing, aí acabei ficando com todos os clientes em algum momento, fui convidado para ser sócio, não sabia se era isso que eu queria, porque, agência é uma dor de cabeça, já sei que vou me incomodar. Mas, no fim das contas, eu sabia que, para empreender, que eu sabia que era isso que eu queria, eu precisava aprender a me lascar, precisava aprender a bater a cara na porta, porque é isso que molda o caráter. Total. E aí, entrei como sócio na Rise, depois de um tempo fui pegando mais responsabilidades, outros processos e tal, acabei sendo o CEO da Rise, estamos aí até hoje, gerando lead, vendendo e ajudando os nossos clientes. Top demais, velho. Parabéns, mano. E aí, cara, acho que é legal a gente dar um contexto pra galera sobre esse lance do LinkedIn Ads, porque isso não é uma parada tão comum, mas muita gente tenta fazer, entende que o LinkedIn às vezes é o canal, principalmente tem advogado, que eu vejo muita gente comentando se o LinkedIn de fato poderia ser um canal para gerar leads qualificados. Mas a história de vocês com o LinkedIn foi muito interessante que você me contou, porque foi um lance meio casa de ferreiro, o espeto era de ferro. Vocês começaram com essa parada para vocês mesmo. Conta um pouco dessa história, como é que foi esse lance e por que vocês, né, como agência, escolheram o LinkedIn Ads para gerar lead para vocês, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente saiu oferecendo isso como um serviço para o cliente. Como que foi essa história, meu? Legal. Cara, a gente partiu do pressuposto de que marketing nada mais é do que chegar à comunicação certa no público certo. E aí, beleza. Partindo desse pressuposto, a única coisa que a gente precisava saber é onde estava o público. Sabendo onde estava o público, era a gente chegar à comunicação certa. E é isso aí. Só que a nossa trajetória foi um pouquinho diferente das outras empresas que começam a gerar os leads e atrás fazer uma prospecção mais previsível, né? Uhum. Normalmente a galera começa com outbound porque é mais barato. A gente não, a gente foi no caminho inverso. E aí a gente tinha essa premissa de que, se a gente entrar no mercado igual qualquer outra agência, a gente vai entrar num mar vermelho que, concorrência é muito alta, CPM alto, etc. Então a gente pensou que, cara, se o público tá no LinkedIn, ninguém tá usando, ou todo mundo tá dizendo que é caro, ou que só tem gente de RH, será que é assim mesmo? Aí a gente foi atrás da estatística disso. Aí a gente viu que não. A maior parte dos decisores das empresas, pelo menos das médias e grandes, já estavam no LinkedIn. A gente tinha quase metade da população brasileira lá dentro. Até depois a gente viu que cargos menores também estão lá. E aí isso gera uma estatística que provava o contrário. Como vem da estatística, vou ter que testar pelo menos esse negócio aí. Sabíamos que o público estava lá.
Só que a gente precisa saber como driblar a questão do ser caro, uma vez que só tem gente de RH já não era mais uma objeção. E aí, com isso, foi entender como a gente ia acertar a comunicação. Se o público estava lá, a gente viu que estava mesmo, a gente precisava entender como a gente ia acertar a comunicação. Aí a gente gastou alguns R$1.000 aí para conseguir chegar no modelo previsível de escala dentro do LinkedIn. A gente testou o tradicional, que a galera usa, pegar a campanha exatamente igual de meta e botar no LinkedIn, obviamente não funcionou. Então, a gente testou muita coisa até acertar a mão. Uma vez que a gente acertou a mão, a gente começou a vender para os clientes isso, porque o cara chegava, porra, eu quero que vocês façam para mim o jeito que vocês prospectaram. Aí a gente começou a vender LinkedIn. E aí foi assim que a gente começou, aí uma mão lava a outra, chega até onde a gente está agora. Cara, top demais, velho. Eu acho que é um lance legal. Eu tenho 2 perguntas para fazer, mas vamos para a primeira, que eu acho que é a mais legal para contextualizar a galera. Esse lance que o Gabriel falou de ser caro, ele vem de um lance de estoque, né? O LinkedIn ele tem uma visão, né, uma percepção de mercado de que o estoque de mídia dele, ou seja, para quantas pessoas você imprime aquilo ali, é menor do que o Meta, é menor por quantidade de usuários que tem. É isso, cara. É caro por conta disso, é caro por outro lance. Por que é tão caro como as pessoas falam, comparado à Meta, comparado à Google? Qual que foi essa desmistificação que vocês fizeram? Por que não é tão caro? Como é que vocês descobriram isso? Legal. Ou por que é caro? Né? Legal. Tem muito a ver com inventário, só que isso entra num macro um pouquinho maior. Quando eu estou falando de qualquer plataforma de mídia paga, os caras precisam entender que eles têm uma base, têm um inventário de pessoas que eles podem anunciar. Se a pessoa entra na plataforma o dia inteiro, eu consigo anunciar muitas vezes para ela. Só que o comportamento do usuário do LinkedIn não é assim. O cara não está no LinkedIn o tempo inteiro. Então, quem está ouvindo a gente, os caras provavelmente não passam o dia inteiro no LinkedIn. O cara entra uma vez, fica um pouco mais de tempo do que a média do que se fica no Instagram, por exemplo. Sim. E depois ele sai, volta no outro dia, enfim, uma vez a cada 2 dias. Então, o comportamento do usuário é diferente. O sistema do LinkedIn segue o mesmo de outra plataforma. Cara, eu tenho um inventário, vou te cobrar pelo meu inventário. Quanto mais concorrido for para chegar nesse público, mais caro eu vou ter que te cobrar. Só que qual que é o segredo do LinkedIn? Quando você vai reduzir o inventário dos caras, o que eu falo com reduzir o inventário? Se eu tiro um cara do LinkedIn, eu sei que ele não volta naquele mesmo dia, o que eu tô falando pro LinkedIn? Tô falando, tô tirando teu usuário daí, e aí? Quanto vai custar essa brincadeira? Se o cara me cobrar baixo, eu tô canibalizando o LinkedIn, porque eu tô tirando o cara de lá, reduzindo o inventário. Obviamente ele vai ter que me cobrar mais caro para isso. Sentido. E a gente entendeu essa parada e descobriu o quê? É isso que eu não posso fazer. Não posso tirar o usuário do LinkedIn, porque se eu tirar, vai ficar mais caro. Quando eu tô falando de CPM, que a galera pode querer olhar, tipo, beleza, o CPM é mais caro? Sim, mas quando eu tô falando de um CPM de meta, o que adianta eu pagar muito baixo no CPM se 90% do público é desqualificado, né? Então, quando eu tô falando de benchmarking, 10, 15% dos leads que são gerados no meta, num panorama geral, estão dentro do MQL. No LinkedIn, é algo em torno de 85%, 90%. Então, mesmo que o CPM seja, sei lá, 4 vezes mais caro, ainda assim fecha a conta. E tem um outro detalhe que aí claro, vai depender da ferramenta que você vai usar em relação ao formato de anúncio. Mas o CTR médio de Facebook é, sei lá, 1,5%, 2% para uma empresa. Quando tá bom B2B, ainda, né? Quando tá bom. No LinkedIn, nosso CTR médio é de 85%. Então, aí, de novo, se for 40 vezes mais caro o CPM, pouco importa. Então, o segredo é você olhar para a métrica final, que é o quê? Número de leads e custo por lead. É isso que importa. E aí, dentro disso, você vai ver que a conta provavelmente vai fechar, desde que você faça as boas práticas que têm que serem feitas, né? Então, o segredo é não reduzir o inventário, acertar a mão no teu público e na comunicação que você vai fazer para ele. Aí, tende a dar bom. Faz sentido pra caramba, mano. Cara, top. E aí, a segunda pergunta que eu queria fazer é, mas para quem que então é o LinkedIn? Por exemplo, vamos falar aqui pra galera que escuta. Hoje, pensando para quem hoje oferece, eu tenho uma empresa, enfim, qualquer coisa. Existe uma forma, existem empresas ou segmentos ou mercados que falam, cara, dificilmente o LinkedIn vai funcionar para esse cara, ou, cara, qualquer mercado poderia anunciar. Como que é hoje a tua visão com relação a isso? Legal, é muito mais relacionado ao público do que necessariamente ao que você vai vender. Porque vamos pensar que eu vou trabalhar um público B2B. O público de B2B, normalmente, ele tem uma característica profissional importante. Se eu estou buscando fechar com uma empresa, existe algum cargo dentro da empresa que é o cara responsável por dar a canetada. Então, eu tenho um público que tem uma característica profissional que define o meu lead qualificado para marketing, o meu MQL. Considerando isso, não existe nenhuma outra ferramenta que tenha uma segmentação tão precisa quanto o LinkedIn. Por quê? Porque ela é a única plataforma que te incentiva a atualizar suas informações profissionais. Então, quando você atualiza o teu cargo, a tua experiência, os cursos que você fez, o que você está fazendo? Você está abrindo oportunidade para ti mesmo, seja de network, seja oportunidade de mercado, etc. Então, o incentivo da própria plataforma faz com que você atualize as suas informações. Para o anunciante isso é ouro, porque você tem as informações atualizadas do cara e você consegue gerar um MQL com muito mais assertividade.
Quando que não vai fazer sentido você usar o LinkedIn? Quando a jornada do usuário for diferente. Eu já explico em relação a quando que eu não sugiro. Mas o LinkedIn cara, ou quando você tem um público com característica profissional importante, como essa que a gente acabou de falar, ou quando você consegue usar uma característica profissional como proxy de outra informação que você quer. Por exemplo, eu vou vender um imóvel. Eu preciso achar um cara que tenha uma renda composta de 20 mil reais. O cara que tem a renda composta de 20 mil reais, quem que é? É o cara que provavelmente tem um cargo de gestão numa empresa com mais de 50 funcionários, por exemplo. Exemplo esdrúxulo, né? Você tem que pesquisar o teu público para saber. Fato. Mas dentro disso, o que eu faço? A informação que eu realmente quero é renda composta de 20 mil. Só que eu transformo isso numa informação profissional e uso isso de proxy para essa. Nesse caso, o LinkedIn também vai fazer muito sentido. Então, o segredo é o público que você tem, como que você transforma isso numa característica que esteja disponível e atualizada dentro do LinkedIn, que normalmente são as características profissionais. E essa jornada, normalmente, ela está diretamente relacionada com o lead que eu vou gerar e vou trazer para o Inside Sales. Então, eu vou qualificar, trazer para uma reunião e fechar. Então, normalmente, o ticket mais alto. Por quê? Porque daí justifica o tempo que eu vou alocar nele. Então, eu gerei um lead para B2B ou para outra característica profissional, gerei um lead, trago ele para o meu SDR, ou para a minha qualificação de pré-vendas. Levo para uma reunião, fecho um ticket mais alto, acima de, sei lá, R$ 1.500 de forma recorrente ou R$ 1.000 recorrente, dependendo do teu LTV. Nesses casos, a conta se paga muito rápido, fecha a conta muito cedo. Quando eu estou falando de varejo, aí é diferente. Quando eu estou falando de um produto que tem um custo baixo, que eu não tenho perspectiva de ter uma esteira ali que vai incrementar muito o LTV, e a jornada do usuário é via self-checkout, por exemplo. Eu preciso jogar o cara no e-commerce, ele entra no site e compra sozinho. Aí não vai dar certo. Por quê? Porque daí entra na questão do inventário que a gente falou, o custo vai ficar mais alto, e aí o jogo não é mais qualificação. O jogo vira volume. O jogo do varejo é volume, o jogo do B2B é qualificação. Total. O LinkedIn é para isso. O jogo do LinkedIn é qualificação de lead. O jogo do varejo não, é volume. Então, quando que vai funcionar se você tiver um ticket mais baixo com uma recorrência? Quando eu tiver uma jornada que faça sentido. Por exemplo, captei o lead para levar para um evento. No evento eu faço uma puta aula com 1.500 pessoas no meu perfil e aí fecho. Aí pode fechar a conta também. Mas a recomendação é sempre mais ou menos nessa linha. Cara, animal, velho. Eu penso sempre, porque você falou um lance que é importante, né? Tipo, esse lance da abordagem, né? A oferta que você vai levar pro cara. Tem que fazer sentido também, porque, de novo, é isso que faz com que o CPM se torne relevante. Então, se você tem uma boa oferta, o CTR vai ser alto. Obviamente, porque o cara fala, caralho, isso aqui faz muito sentido para mim. Vamos supor que você oferece uma solução específica para gestores comerciais, sei lá do quê. O cara fala, cara, isso aqui é o que eu tava procurando, velho. Isso aqui era o que eu tava precisando. Eu vou ver, você tem um CTR alto. Mas como é que você testa isso? Por exemplo, quando a gente está falando de serviços profissionais, vamos pensar aqui no caso dos advogados, tá? É isso que está na minha cabeça. O advogado tem uma treta porque o serviço dele é comoditizado. O serviço profissional como um todo é comoditizado. Contador, médico, todo mundo faz a mesma coisa. Como que eu crio uma oferta de diferencial dentro disso? Ou, enfim, nesse caso, quando você tem um mercado comoditizado, na tua visão, é uma parada que, cara, impede um pouco, gera um resultado mais difícil pelo LinkedIn, mais ou menos? Como que você enxerga isso? Legal. O que faz a comoditização, cara? Ofertas iguais rodando com todo mundo competindo pela mesma coisa. Normalmente, o que o mercado faz? Mete uma oferta lá, que todo mundo está acostumado com aquela mesma ladainha, eu troco igual eu troco de roupa. Contador, por exemplo. Mas o segredo não está no que eu estou oferecendo. O segredo está no meu público. Então, não tem a ver com o que eu vou oferecer para ele. Tem a ver com o que ele tem de problema. Então, por exemplo, vamos pensar que eu estou falando de um contador, um advogado, enfim. Qual é a dor que esse cara tem com o advogado que ele tem hoje? Ou qual que é a dor que esse cara tem que precisa ser resolvida pelo meu trabalho? Por exemplo, contador. Cara, recentemente a gente trocou o nosso porque, cara, a gente tinha uma oportunidade de melhoria muito grande ali. Mas o segredo é você conseguir entender como que você vai resolver uma dor do teu público. E em nenhum momento você vai oferecer um produto, você vai oferecer a solução de uma dor e aí dentro disso você vai ter uma estrutura, onde você vai falar de dor, vai implicar essa dor para gerar urgência, e aí você vai convidar o cara para trocar uma ideia e explicar como que você pode fazer o que ele não viu ainda. Então o segredo é você entender o que é commodity, que é uma oferta igual, mudar a tua oferta e chegar no cara não com uma oferta, chegar no cara com a resolução de uma dor. Então você agrega valor e depois você pega a tua oferta e acopla isso. Você não faz o contrário. Faz sentido. Você não pega uma solução e procura a dor depois. Você encontra a dor e depois entende qual é a solução. Então o segredo é você entender o que a tua oferta pode ser diferente, mas acima de tudo, quem é teu público. Se você sentasse assim, que nem a gente está agora, e você conseguir trocar uma ideia com ele e explicar para ele, porra, a tua dor eu sei que é essa e essa e essa. Vamos trocar uma ideia que eu vou te explicar?
Aí você tem uma taxa de conversão alta. No fim das contas, é sobre o público, não sobre você. Faz muito sentido, cara. Isso é um lance legal, porque aqui na Ultramind a gente sempre foi muito agressivo nessa linha, né? Então, tipo assim, a gente sempre criava ofertas para fazer o cara querer trocar uma ideia, na real. A ideia sempre foi essa. Nunca foi, tipo, eu quero que esse cara compre de mim. Eu quero que esse cara venha trocar uma ideia comigo. Porque eu sei que quando eu conseguir colocar esse cara dentro de uma call, se ele for minimamente qualificado, tiver ali os requisitos, cara, a chance desse cara fechar é grande, porque a gente tem um processo comercial bem estruturadinho, a gente desenvolveu e treinou bem a galera. Então, a gente sempre criou ofertas pensando nesse objetivo de, cara, o que geraria esse cara querer trocar uma ideia comigo? E aí surgiram infinitas ideias para isso, pensando na dor que o cara tem, que é justamente isso que você falou. Então, por exemplo, no caso dos advogados, por muito tempo a gente anunciava a nossa solução como, cara, testa de graça, mano. Experimenta e eu te dou 5 leads de graça aqui para você ver. Eu gero 5 leads aqui, porque para nós isso não era um problema. E eu falo, cara, se você tem problema de lead qualificado, pega 5 leads que eu gero aqui para você ver se é bom. Aí o cara fala, pô, pelo menos eu vou pegar para ver. E aí você fala, cara, o cara tem a dor por quê? Porque o cara não gera lead, nem qualificado e às vezes não gera nem lead. Então ele fala, pô, entre 0 e 1 eu prefiro 1. E aí é uma parada que gerava muito lead, sempre muito positivo. No LinkedIn é a mesma premissa, então você criar propostas mais agressivas, vendedoras é o que mais funciona nesse sentido, tipo, cara, vou te entregar isso, vou te entregar aquilo se você clicar aqui, ou é uma proposta mais tipo, sei lá, se inscreva numa newsletter ou aquela coisa bem mais embaldizão, assim, como que você vê funcionando nos ambientes que você tem essa linha, tipo, cara, é uma parada mais agressiva que funciona ou é uma parada mais tipo, cara, receba um conteúdo, receba e se inscreva numa comunidade, sei lá, como que é isso aí? Legal. Cara, quanto mais agressivo você for em relação à dor que você sabe que o teu público tem, maior a tua taxa de conversão. Fato. Se eu convidar o cara para uma newsletter, não é a mesma coisa que eu falar, vem trocar uma ideia que eu vou montar uma estratégia personalizada para ti, tu vai começar a gerar lead amanhã. Uhum. Isso é fato. Só que qual que é o segredo aqui? Quando eu tô falando da comunicação que eu vou trazer para esse cara em relação a, que tipo de oferta eu vou fazer, o que vai definir isso é a tua capacidade de identificar a dor mais latente desse cara. Porque se você consegue puxar a dor e acoplar a uma oferta que seja irresistível para ela, aí você tem uma taxa de conversão mais alta. Então, por exemplo, eu sei que a tua dor é gerar lead. Assina a minha newsletter aqui para tu aprender como gerar lead. Tô nem aí para esse negócio. Agora você falar assim, teu problema é gerar lead. Senta comigo meia hora que eu vou entender do teu negócio, vou montar uma estratégia personalizada para você e aí você decide se você quer aplicar essa estratégia ou se eu posso aplicar para você. Vamos trocar uma ideia? É diferente, tá ligado? Aí, eu tô sentando, gastando meu tempo para te ouvir. Total. E a minha oferta tem muito mais valor agregado. No fim das contas, é isso. É você conseguir agregar valor. E isso entra depois na taxa de no-show também. Sim. Se eu for fazer uma oferta mais ou menos, até posso converter. Taxa de conversão mais baixa. Posso converter, mas o no-show vai ser alto. Porque, vamos pensar que eu tô falando de um cara aí, considerando o B2B, que ele tem um nível hierárquico maior dentro da empresa. Esse cara não vai gastar o tempo dele para falar lorota. Ele precisa, saber o que ele vai ganhar estando lá contigo. Então, é nessa atenção que a gente diminui a taxa de no-show, que a gente aumenta a nossa taxa de conversão para venda depois e também a captação de lead. Faz sentido pra caralho. Cara, top, velho. E deixa eu entrar numa pergunta um pouco mais técnica, porque isso também é uma curiosidade nossa, e trazer depois para um comparativo. Como que vocês testam o criativo? E o criativo importa? Essa é uma pergunta que a gente tem, porque na nossa metodologia, pelo menos para meta, criativo importa pra caralho. Tipo assim, cara, se você vai fazer uma propaganda, né, uma oferta, e aí entra no lance da oferta, que beleza, ela tá numa ideia de construção legal, então, por exemplo, a oferta é muito boa, só que a forma como você comunica isso também, na nossa visão, pelo menos, importa muito. Tipo assim, cara, por exemplo, para quem trabalha com serviço profissional, fazer vídeo hoje já não é mais tão diferencial, mas ainda assim é um pouquinho mais. Só que esse que é o lance, tipo assim, a gente cria uma oferta, às vezes, em carrossel. Puta, mano, carrossel não vai funcionar. Sumo da ópera, não vai funcionar. Então, como que vocês testam isso? Porque daí, beleza, vamos para vídeos, por exemplo. A gente vai lá e grava 6, 5, 7, 8, 10 criativos. Como que vocês hoje testam isso dentro do LinkedIn? Como que funciona um pouco desse framework de trabalho? É isso? Existe uma boa prática nesse sentido? Não, cara, é um vídeo só que vai funcionar? Como é que é esse lance? Legal. Vou voltar um passo atrás ali e fazer uma comparação de meta e LinkedIn. Estava falando que o LinkedIn era qualificação. O meta era volume. Beleza. Isso é um dado do próprio Meta. 80% do resultado da tua campanha está diretamente relacionado com o teu criativo. Porque se o teu criativo é bom, ele segmenta bem, exatamente. Cara, pode fazer público aberto Brasil que vai dar certo em algum momento. Você só tem que deixar o algoritmo pegar. No LinkedIn, não, cara. No LinkedIn você segmenta e você tem uma amostra do teu público. Por exemplo, eu quero pegar o diretor de tecnologia de uma empresa de mais de 1.000 colaboradores de Curitiba. Eu sei exatamente quantas pessoas tem no LinkedIn. Tá ali o meu público, isolei essa variável. Não interessa mais. Uhum. Agora, o que eu preciso uma vez que eu tenho essa personalização, eu sei quem é meu público, como que ele está lá, eu só preciso alinhar a forma como eu vou chegar nele. E aí é sobre atenção. É sobre qual é o comportamento desse cara, um diretor de tecnologia de uma empresa de mais de 1.000 funcionários.
Quando que ele engaja na parada? Pô, vai ser um vídeo de 5 minutos? Não, velho, não tem tempo pra isso. Vai ser um post no feed? Cara, tu acha mesmo que o cara vai rodar feed? Então a gente precisa definir, de acordo com o comportamento do cara, como eu vou chegar nele. Na maior parte dos casos, é via mensagem. Quando eu tô falando de mensagem, já não importa mais a capacidade que eu tenho de criação, de vídeo, de imagem, etc. Eu só preciso de copy. Só que no fim das contas, a copy é você conhecer teu público. É você entender qual que é a dor do cara, o que gera urgência nesse cara e qual é a oferta que realmente vai agregar valor para ele. Tá resolvido. Então, a complexidade no LinkedIn, a ideia é justamente a gente reduzir isso. Quando eu tô falando de meta, eu tenho muitas variáveis rodando ao mesmo tempo. Total. No LinkedIn, não, eu isolo o máximo que eu posso. O público já isolei de primeira. Claro, depois tem uma otimização que leva aí normalmente umas 2 semanas se for bem feita. Otimizei o público, já não é mais uma variável que me interessa. Aí o que eu vou focar? Vou focar em qual é a dor mais latente do cara. Só que isso é teste. Eu tenho uma hipótese. Pô, imagina que a tua principal dor seja gerar leads qualificados. Mas será que é mesmo? Será que não é venda? Será que não é reunião? Vou ter que testar. E daí eu rodo uma variável contra a outra, mas isolada. O público já não é mais uma variável. Rodo nos criativos de forma isolada, sei qual que é a dor principal. Se eu consigo entender qual que é a dor principal, aí depois eu posso inovar. Posso fazer um remarketing específico para isso, posso trazer uma campanha de video view para gerar nível de consciência e quando eu converter o cara já está mais pronto. Posso fazer tudo isso. Legal. Mas o ideal é sempre reduzir a complexidade e isolar as variáveis. E o LinkedIn é muito fácil de fazer. Total. Cara, que massa, velho. Isso, eu quero te fazer uma pergunta agora sobre o lance de frequência. Porque assim, como vamos dizer assim, o inventário do LinkedIn, ele é baixo, mas não baixo por uma quantidade de usuários, ele é baixo pela quantidade que o usuário acessa a plataforma. Então, tem gente que fala, tem vários estudos, né? Todo mundo tem revisão sobre frequência, mas a minha percepção é assim, para quem não sabe o que é frequência, primeiro, né? Quantas vezes o teu anúncio imprimiu pro cara lá. Mas a ideia é assim, tem gente que fala, cara, a tua frequência tem que ser baixa, tem que aparecer no máximo uma vez pro cara e o cara já tem que olhar e falar, tesão, vou comprar. E tem gente que fala que não, você tem que aparecer no mínimo, 5 vezes pro cara falar, ok, vou começar a considerar essa solução. Eu acredito que isso tem uma relação com o nível de inovação, de diferença que existe num serviço. Se é uma parada totalmente nova, cara, é difícil, por exemplo, o exemplo que eu dou para falar sobre isso é o da Localiza. A Localiza, quando lançou, ela foi pioneira que lançou aluguel de carro. Hoje todo mundo aluga carro, é uma parada super difundida. Quando a Localiza decidiu entrar nesse mercado, ninguém fez essa porra. Aí você fala assim, alugar carro, mano, como assim? Tipo, uma ideia totalmente destoada do mercado. Existe mercado para isso, eles obviamente fizeram estudos, mas não é um lance tão comum. É o que eles falaram, cara, a nossa frequência era 10, né? Porque a gente rodava anúncio, a frequência era 10. No LinkedIn, frequência nesse sentido importa para fazer a parada funcionar? Tipo, cara, apareceu uma vez, mas não gerou nenhum lead. Pô, mas tinha que aparecer pelo menos 3 vezes. Tem esse lance ou nada a ver? Legal. Dependendo do criativo que você usar, estatisticamente você tem mais chance de converter de primeira. Então, em tese, não é tão dependente da porque frequência. Porque o público assim. É assertivo. Exato. Cara, se você chegou à comunicação certa no público certo, o cara vai converter. Ou ele vai ter uma taxa de conversão mais alta do que a média dos outros lugares. Exato. Só que a frequência, para mim, é outra parada. Porque, tipo assim, quando eu tô falando um negócio acima de geração de lead, porra, eu só quero gerar lead, vender e foda-se. Não é isso que eu quero. Uhum. Quando você tá num jogo de médio prazo, quando você tá construindo a tua marca, não tem outro caminho. Você tem que ter frequência. Porque a pessoa só vai lembrar da tua marca se tiver frequência. Ela só vai lembrar que você é uma autoridade se ela vê vários podcasts teus. Se ela vê um só, ela não lembra de você depois. Faz sentido. Então a parada é, quanto mais frequência você tem, mais posicionamento você tem na cabeça do teu público. Isso diretamente está relacionado a nível de interesse, né? Nível de mais fundo de funil, né? Então, me fugiu a palavra do... Falei 32 vezes agora. MQL ou SQL? Não, na parada de... depois eu lembro. Mas é a mais profundo de funil, né? Então, quanto mais vezes você aparece, mais consciência a pessoa tem sobre a tua empresa, sobre a tua marca e tal, mais probabilidade você tem de converter o cara. Uhum. E mais chance você tem de trazer um lead mais alinhado, porque ele já te conhece. Uhum. Então, para mim, frequência está mais relacionada a posicionamento de marca e aquilo que você está elevando de nível de consciência. Era isso que eu esqueci. Quando você está elevando o nível de consciência, aí, cara, você está jogando um jogo mais macro. Aí tem várias coisas outras envolvidas além de geração de leads, né? Você está falando mais de business no geral. Faz sentido, cara. Entendi. Legal, mano. Bem massa. E aí, se então a gente for fazer um comparativo agora, né? E tentar, de alguma forma, comparar Facebook e Meta, a gente tem um problema no Meta hoje que são leads desqualificados, obviamente, mas aí a gente tem várias formas de filtrar esses leads, né? Então, eu consigo criar hoje, o Meta está trabalhando cada vez mais por entender isso como um jogo real, que são as condicionais. Então, por exemplo, hoje, não sei se todo mundo sabe disso, mas quando você cria um forms no Meta, eu consigo criar um form condicional. Por exemplo, eu faço uma pergunta lá, nome, e-mail, telefone. E aí a pergunta que eu quero fazer, você, sei lá, vamos pensar assim, se eu sou um contador, se eu sou um advogado. Quantos funcionários você tem na sua empresa?
E aí tem várias opções do cara marcar. Menos que 10, entre 10 e 50, de 50 a 100 ou mais que 100. Se o cara marcar entre 0 e 10, esse é um cara que, para o meu escritório, por exemplo, é desqualificado. Eu consigo criar uma condicional em cima dessa pergunta, que tipo, se o cara marcar isso, ele vai para um outro lado do formulário que nem integra com nada, ele só fala, cara, não tenho nada para você, tchau, obrigado, nem pega os dados do cara. E o cara que respondeu certo, vem outras perguntas para ele em seguida, que daí sim, tecnicamente, geraria um lead qualificado. No LinkedIn, eu vejo que você falou bastante sobre o lance do atrito, porque essa é uma parada importante, né? A gente entender que, cara, beleza, eu posso fazer isso no Facebook, mas gera um atrito absurdo, porque, cara, eu tenho que colocar perguntas a mais pro cara e tentar qualificar ele no formulário. Isso no LinkedIn é necessário? Não é uma passada, não é tão necessário, é mais um formulário simples. Como que você enxerga esse lance da atribuição, enfim, da qualificação do lead pelo próprio LinkedIn? Cara, muito boa essa pergunta. Eu vou no conceito primeiro do formulário do LinkedIn, depois eu respondo exatamente essa. Quando eu estou falando de formulário do LinkedIn, ele tem um diferencial em relação ao Meta, que é o seguinte: dependendo da informação que você pede, ele já vem pré-configurado. Por exemplo, você pede o cargo, já vem respondido, porque o próprio LinkedIn, na hora do formulário, ele já puxa do perfil do cara. Então, se aumenta o atrito à medida que você adiciona perguntas no formulário, aumenta. Só que dependendo da pergunta que você faz, o atrito é menor. Por exemplo, se eu pedir nome, e-mail, telefone, cargo, empresa e URL do perfil do LinkedIn, o URL do perfil, nome da empresa e cargo é tudo automático, o cara não precisa preencher. Teoricamente é um atrito menor do que se o cara tivesse que preencher. Nome ele também já puxa automático. Agora o telefone e o e-mail, aí o cara precisa preencher. Quanto mais informações que o cara precisa preencher, você adiciona, mais atrito você tem. O que eu costumo fazer no LinkedIn é puxar o URL do perfil do LinkedIn. Qualquer outra informação que eu queira, eu pego lá. Então, claro, isso envolve o meu SDR ter a capacidade de abrir o link do perfil do LinkedIn do cara e pegar as informações, mas isso acaba reduzindo o atrito e ainda assim me traz muita informação rica. Então, no LinkedIn eu tenho essa possibilidade de já importar sem o cara precisar preencher. Sobre a condicional, cara, no LinkedIn, dependendo do formato de anúncio que você tem, e aí, primeiro respondendo, eu não consigo direcionar o cara à medida que ele responde para outra coisa. É um formulário mais simples, você consegue colocar as opções de resposta, mas dependendo do formato de anúncio que você trabalha, você consegue fazer como se fosse um chatbot nativo do LinkedIn. Então, você pergunta lá, quantos funcionários você tem? Aí você coloca 4 opções. Eu tenho 2. Aí o cara clica em 2 funcionários, aí tu manda uma nova mensagem. Pô, quando você tem 2, não faz sentido, um abraço, um beijo, tá aqui o documento. Aí se o cara clica em, não, tenho de 50 a 100. Pô, legal, cara, e como que você investe em mídia paga hoje? Invisto acima de 5, abaixo de 2, sei lá, coloca as opções ali. E à medida que o cara vai respondendo na própria mensagem, você vai mandando uma próxima. Então, nessa parada, você consegue qualificar ele dentro do LinkedIn. Só que aí entra um detalhe. Quanto mais etapas de qualificação você tem, mais atrito você tem, menor a tua taxa de conversão. Só que aí o teu custo por lead aumenta, mas a tua qualificação também aumenta. Então, vai depender do que você tem de estratégia. A gente testa vários diferentes lá na Rise. Já testamos de formulário direto, obviamente taxa de conversão mais alta, custo por lead mais baixo, mas quando o cara tem uma jornada mais longa, onde ele vai preenchendo, vai respondendo e tal, é muito mais fácil eu vender pro cara depois. Então, vai depender do jogo que você quer fazer, né? Se o teu momento é de volume, se o teu momento é de qualificação, você vai para uma ou para outra. Cara, top demais, velho. Esse lance que você falou, então, de uma campanha, só pra galera entender, é uma campanha que você faz através da central de anúncio, vamos chamar assim, do LinkedIn, mas você manda uma mensagem pra galera, né? A oferta vai dentro do próprio inbox do cara, o cara recebe uma mensagem no LinkedIn. Provavelmente quem tem já deve ter recebido alguma coisa. E acho que é um lance legal falar sobre isso, cara, porque o LinkedIn tem muito essa parada. Tem gente até que fala sobre isso na própria rede, posta sobre isso, que tipo... Existe uma forma agora que eles encontraram de campanha, fazer uma campanha que meio que automatiza uma parte do trampo do SDR antigão, lá, raiz do LinkedIn, que era pegar uma lista de galera pelo Sales Navigator e mandar mensagem tipo, para todo mundo e tentar abordar a galera com uma oferta ali. Tem muita gente que fala, cara, fazer uma oferta de primeira, tipo, como você falou, pelo inbox não funciona. Mas então, por exemplo, pensando agora nesse canal específico, inbox, como que deveria ser a abordagem, velho? Textão, assim, tipo aquela parada gigantesca, eu mando mídia junto com isso. O que seria que você vê que mais faz sentido para gerar resultado de uma maneira geral, assim, mas pensando nessa linha, cara, se eu for trabalhar com inbox, então, o que eu deveria fazer? Como que eu deveria abordar o cara? Pensando na dor, obviamente, mas em termos de formato mesmo. Legal. Cara, eu vou responder essa pergunta de forma mais direta e depois vou detalhar, tá? Seja interessante. O problema da mensagem no geral, Sales Navigator, etc., é o cara vem... Cara, na segunda frase já sei que ele quer me vender. Ninguém quer saber essa porra, velho. Ninguém tá no LinkedIn pra comprar nada. Esse é o ponto. Se você vai fazer uma mensagem, você parece um vendedor na segunda frase, porra, eu saio desse negócio, óbvio que eu não vou converter, não vou te responder, não vou fazer nada. E não adianta você me mandar um fluxo de cadência depois, e aí, conseguiu ver lá? Porra, eu vi, mas eu não me interesso por esse negócio, sacou? Faz sentido. Então, a parada é você ser interessante. Quando você consegue ser interessante,
você, independente se você vai mandar um textão, vai mandar uma mensagem mais curta, você vai converter. Se você, obviamente, aí eu tô falando mais de psicologia, né? Quanto maior o texto, maior o atrito, menor a taxa de conversão. Normal. Só que, se você tem um texto grande e você consegue prender a atenção do cara, aí você converte do mesmo jeito. Se fosse assim, ninguém lia livro. Porra, só leio um post do Instagram e tá tudo certo. Sim. Só que a parada precisa ser interessante. E aí entra na parada que a gente falou antes. Você precisa conhecer o teu público. O único jeito de você ser interessante para alguém é se você souber o que é importante para ela. E aí, para isso entender qual que é a dor. Vou dar um framework aqui para quem tá ouvindo a gente. Quando você vai usar uma mensagem para chegar no teu público, comece sendo curioso. Cara, ninguém vai ter interesse de cara se não faz a menor ideia de quem você é e não tem nenhuma perspectiva de entender. Então, primeiro, seja curioso. Quando você está falando de LinkedIn ou de, enfim, o jeito que você vai mandar mensagem pro cara, seja personalizado. Se você vai ser super abrangente, falar, porra, tenha sucesso no teu negócio, o que é sucesso para ti? Tá ligado? Ninguém quer saber dessa parada. Então, você precisa ser personalizado. Falar o nome da pessoa, o nome do cargo dela, o nome da empresa e falar de uma dor específica dela, que daí a gente entra na próxima etapa, que é justamente falar sobre dor. Então, falamos até agora curiosidade, próxima etapa, dor. Você vai testar uma dor, idealmente uma de cada vez. Você vai testar uma dor que você sabe que o teu público tem. E você vai colocar ali, porra, vi que você está na posição tal, dentro da empresa tal, imagino que em algum momento você possa ter tido esse problema. É isso? Pergunto isso porque implicação. Então, você falou da dor antes, agora você vai implicar. O que acontece se você não resolve a tua dor hoje? Ela tem que ficar maior amanhã. Então, você está implicando. Você está falando que é mais caro o cara continuar do jeito que ele está do que ele te pagar. Porque o problema dele vai ter muito maior amanhã. E aí você implica isso, depois você apresenta a tua solução. Você explica como você resolve a dor anterior. E aqui não é falar assim, compre o meu produto. Aqui você fala, resolvo desse jeito, conseguimos trocar uma ideia para te explicar como que funciona e como eu acho que pode fazer sentido para você. E aí você finaliza com o CTA para o formulário. Esse é um framework que normalmente funciona. Sobre tamanho, se você conseguir fazer esse framework o mais curto possível, massa. Normalmente você não consegue reduzir muito, porque você tem um framework maior. Mas vale o teste de você reduzir e ver o que vai acontecer. Mas o que você precisa primeiro é gerar curiosidade e mostrar para o teu público que você entende quem ele é e por que ele está ali. É isso. Interessante, mano. Bem interessante. Cara, e aí falando então sobre... Vamos pensar agora para a galera ter um bench, assim, tipo um case que vocês tiveram que, resultado animal com LinkedIn Ads, que você fala, cara, isso aqui acho que é uma parada que eu vou imprimir e colocar na parede, assim. Que case seria esse, cara? Cara, tem alguns, velho. Eu vou separar por categorias, porque se você colocar tudo num balaio vai ficar complicado. Quando eu tô falando, tem grandes players que vendem mentoria e tal, que o que vai determinar o tamanho do case, o custo por lead que você vai ter, é justamente a oferta que você tem. Então, quando eu tô falando de uma oferta com baixo atrito, que é uma oferta gratuita, chamando o cara por evento, para entender como funciona, eu vou ter um atrito muito baixo, uma taxa de conversão mais alta, custo por lead baixo também. Nesse caso, aí, claro, a próxima etapa eu preciso da galera para entender o que rolou de vendas e tal. Mas tem um caso clássico que a gente gerou, era para um mercado de empreendedorismo, era um evento, tinha um ticket médio de mais ou menos uns R$20 mil em São Paulo, e a gente precisava gerar leads de empresário, só na região de São Paulo. A gente gerou em 7 dias 800 e alguma coisa leads a um custo de 3 e pouquinho, com uma taxa de qualificação de 93%. Esse é um deles. E aí, claro, o custo por lead é muito baixo, não vai se setar nisso aí, porque a oferta o atrito é muito baixo. Então, eu estava convidando para uma sessão estratégica, para explicar o que aconteceu no evento e tal, etc. Então, o atrito é baixo, custo baixo, mas, consequentemente, o ROI foi muito grande também. Então, a gente deve ter vendido, sei lá, R$400 mil com 5 mil investidos. É porque 90% de qualificação é impossível não vender. Exatamente. E aí, quando eu tô falando de uma oferta mais fundo de funil, trazendo o cara por uma recorrência e tal, uma parada assim, aí tem o nosso próprio case. A gente gera hoje em torno de 1.000, 1.200 leads mês para a Raiz mesmo. E aí, dentro disso, a gente incrementa aí cerca de, só no LinkedIn, de 15 a 20 clientes mês. Então, com um ticket médio, sei lá, de 3, 4 mil reais, aí dá para fazer as contas e entender mais ou menos quanto. Animal, velho. Porra, muito top. E aí, acho que é legal entrar num lance agora que você falou, sobre esse case específico, mas eu quero entrar num lance que sempre foi uma dúvida, e isso é uma parada que todo cliente pede pra gente, quando a gente fala de mídia paga, e que, cara, é difícil de fazer entrar na cabeça do cara. Hipersegmentação. Então, por exemplo, assim, o cara fala, cara, não, mas peraí, eu quero só o cara que tem tantos anos, que tem tantos cachorros em casa, que mora nessa cidade aqui de São Paulo, e pá. Beleza. No caso do Meta, a gente sempre faz uma conta. Olha só, cara, vamos fazer uma conta mais simples ainda. Vamos supor que eu escolher uma cidade, sei lá, Guarapuava. Guarapuava tem 200 e poucos mil habitantes, velho. Aí você quer uma pessoa numa faixa etária específica, então vai ter, sei lá, 10% disso. Então de 200 mil caiu para 20 mil teu público, que você vai conseguir aparecer.
Aí você quer só os caras que tem 2 cachorros em casa. Então, de 20 mil caiu para, sei lá, 5 mil, velho. Aí você quer aparecer só para esses 5 mil e a expectativa é que esses 5 mil comprem de você de primeira. Aí você fala, cara, isso nunca vai funcionar, né? E aí, quanto mais você hipersegmenta, no meta, pelo menos, mais tende a gerar um lead caro. Tipo assim, extremamente caro. E não é uma garantia de que o cara é qualificado só porque você setou esses critérios. No LinkedIn isso é diferente? Legal. Isso aí entra na parte de formato de anúncio. Quando eu tô falando de uma mensagem, eu já tendo a ter uma personalização maior. Qual que para mim é o jogo? Se você reduz teu público e hipersegmenta, naturalmente o CPM vai ficar mais alto. Legal. Eu vou aceitar que vai ficar caro então? Não. O que eu tenho ao meu favor quando eu hipersegmento? Hiperpersonalização também. Porque se eu tenho uma hipersegmentação grande, eu sei exatamente quem é aquele cara. Então eu tenho que personalizar 100% a jornada para ele. Idealmente chamar o cara pelo nome, falar o nome da empresa dele. Isso faz a minha taxa de conversão aumentar. Se eu vou pagar o mesmo valor, se eu vou pagar caro para aparecer para esse cara, e isso não tem o que eu possa fazer, porque é a ferramenta que me exige, o único jeito de eu baixar o custo é aumentando a taxa de conversão. Então, se eu vou hipersegmentar, eu tenho que, obviamente, hiperpersonalizar também. Caso contrário, vai ficar caro pra caralho mesmo. Então, você precisa garantir que, quanto mais hipersegmentado você tá, mais hiperpersonalizado você também tá. Caso contrário, você está jogando dinheiro no lixo. Porque se você vai fazer uma oferta macro, geralzona, atinge o sucesso amanhã, você pode falar com qualquer um, você não precisa hipersegmentar. Se você vai hipersegmentar, você tem que entender o objetivo disso. E aí você personaliza essa parada. Quanto mais personalização, maior a taxa de conversão. E aí, mesmo que o meu CPM é mais alto, se eu aumento a taxa de conversão, pode ser que o custo fique mais baixo do que em meta, inclusive. Faz sentido. Cara, faz muito sentido isso, mano. Cara, esse é um lance louco, porque assim, e principalmente para quem... Essa que é a parada, eu acho que aqui pega bastante para todo mundo. Que tipo assim, cara, você sempre tende a se apegar nas ofertas e naquilo que o mercado já tá fazendo. Então, tipo assim, vejo os advogados, vejo os contadores, médicos, sei lá. Eles já estão fazendo assim. E aí ninguém se preocupa em entender uma forma melhor de fazer uma oferta que faça mais sentido para um público específico. Então, talvez, como você é um cara, vamos supor, o cara que escolheu Guarapuava lá, por exemplo, ele não escolheu à toa. Talvez é a cidade que ele mora, onde está o escritório dele. Ele é de lá. Cara, você conhece coisas específicas, como você falou, dessa cidade e desse público aí. Colocar isso numa oferta de uma maneira que faça sentido. Isso é uma parada que ninguém faz, assim, tá ligado? Só que aí que tá o meu ponto também. O meu segundo ponto é tipo assim, cara, mas aí pensando numa relação cliente-fornecedor, né? Uma situação aqui, eu sou cliente da Raiz. O que faz essa parada? É vocês que trazem essa ideia e eu tenho que desenvolver o lance, vocês me ajudam a desenvolver, como que é isso? Legal. Cara, no fim das contas, você não tem que reinventar a roda e descobrir a nova pólvora. Você só precisa conhecer teu público, cara. A gente na Rise, como a gente já tem um histórico grande, a gente já conhece as frentes de público e mais ou menos o que a gente pode trabalhar e como a gente vai abordar as dores do cara. Então, a partir de se você me falar a tua solução hoje, eu já sei qual é a dor do cara. Por causa de, benchmarking, etc. Nesse caso, cara, o que a gente precisa é justamente entender quem é esse cara e a melhor forma de comunicar com ele. Eu não estou muito preocupado com o que o mercado está fazendo. Eu vou fazer a forma que eu sei que vai engajar com o meu lead. Então, eu vou te dar o exemplo do nosso treinamento da comunidade lá do Chuva de Leads, que é o nosso treinamento de LinkedIn. Se você for olhar os meus criativos, cara, eu não estou fazendo um caminhão de criativo que o mercado está fazendo. Eu faço 2, 3 muito bem feitos. Então, eu passo normalmente, ao invés de eu pegar uma tarde e gravar 40 criativos, eu pego uma tarde e... vamos considerar que uma tarde tem 4 horas. Eu pego 3 horas e 50 minutos para montar o cenário, montar a lógica, montar a direção de arte e eu gravo em 10 minutos essa parada. Porque eu sei que isso aí, por eu conhecer meu público, isso vai dar muita diferença. E nesse caso, eu só fiz isso porque eu conheço meu público e eu tenho a questão do posicionamento da marca que eu vou ter atrás dessa parada. Então, a única coisa que você precisa é conhecer muito bem teu público e entender o que vai agregar valor para ele. E aí você adapta o formato. Nesse caso, eu sei que um vídeo muito bem feito vai agregar um puta valor para minha audiência porque os caras vão notar isso. É isso. Então, eu só inovo porque eu conheço o meu público. Se eu não conhecesse, eu ia tentar inovar de 350 formas diferentes e provavelmente não ia acertar em nenhuma. Então, essa que é a parada. No fim das contas, é tudo sobre público, né? Mas você tem que entender teu público e a partir dele você adapta a jornada que você tem e se desprender um pouco da concorrência. Essa parada de eu ser biólogo e tal, acho que até me colabora comigo em alguns momentos porque a inovação acontece quando você puxa uma parada fora do teu nicho ou fora do teu mercado e você traz para dentro do teu. Faz sentido. É isso. Então, se você tem um concorrente, você se baseia nele para fazer o teu, cara, chances são de que você vira um commodity em algum momento. Então, o que você faz? Pega uma referência externa, cara. Se você faz marketing, sei lá, pega referência de tecnologia. Se você é de tecnologia, pega do jurídico, cara. Certamente tem alguma coisa que você pode trazer de insight para fazer um negócio diferente. É aí que você inova. Só que a premissa sempre tem que ser o público. Faz muito sentido isso, cara. Cara, tem muito lance que a gente pode falar sobre essa ideia de referência, mas acho que para a gente caminhar para um objetivo mais direcional, o LinkedIn hoje, cara,
olha só, você tá me trazendo um número aqui de 93% de qualificação. Isso para mim, tipo assim, cara, é meio impossível não vender. Existem pessoas que não conseguem vender? Existe uma treta. Qual é a treta? Boa, legal. Cara, isso aí é um problema bem filosófico. O que acontece? O marketing vai até o MQL, certo? O marketing tem a função de entregar um lead dentro do perfil. Se você vai identificar o interesse e vender depois, é com o seu time de vendas. Então, existe a possibilidade de não vender? Sim, se você não fizer o seu trabalho bem feito. Porque eu estou considerando que, na verdade, eu não gosto dessa separação de marketing e vendas. Eu acho que é aí que mora o gargalo de muitas operações. Eu prefiro considerar revenue tudo e, cara, a gente olha para um macro e é isso. Faz sentido. Então, o que eu faço normalmente é, eu tenho a minha jornada. Tenho um lead, tenho um MQL, tenho um SQL, tenho uma reunião de diagnóstico, tenho uma apresentação de proposta, tenho um fechamento. Legal. Dentro disso, eu tenho microetapas. Só que eu só vou olhar para uma delas quando a estatística estiver mostrando que eu tenho que olhar para ali. Então, se você vai implementar, especialmente se você já tem um time comercial implementado aí, você vai, mudar o processo. No primeiro dia, os caras falam, o processo não funciona, eu fazia diferente, funcionava, Tá, mas qual que é a estatística dessa parada? Porque se você fica só na opinião, você nunca vai saber onde está o problema. Então, existe a possibilidade de você não vender se você não pensar no teu funil. Então, eu estou gerando muito lead, tenho 93% de taxa de qualificação. Legal. Aí, para SQL, eu preciso identificar o interesse. Pode ser via formulário ou pode ser via ligação. Vamos considerar que eu estou falando de ligação aqui, o SDR que faz a qualificação. Se aqui eu tenho uma quebra e eu tenho menos do que 15% desses leads indo para uma reunião, tá fazendo merda. De duas, uma. Ou ele tá demorando a atender, ou ele não tá seguindo o fluxo de cadência. Na maior parte dos casos é isso. Pode ser uma outra coisa? Pode ser que ele tenha ligado, tinha conseguido conversar e não conseguiu convencer o cara. Pouquíssimo provável. Sim. Ou ele não sabe o que ele tá falando, ou é uma dessas outras duas coisas que eu falei. Legal. Se eu tenho essa parte vencida também, aí eu entro na parte da reunião de diagnóstico. Então, levei o cara marcou 25% de reunião. 1 a cada 4 leads vai para uma reunião, a reunião acontece. Legal. Daqui para frente, da reunião de diagnóstico para até o fechamento, eu tenho uma quebra muito grande. Eu tenho menos do que 70% dos leads indo para a proposta. O closer está fazendo alguma coisa errada aqui. Então, o que eu faço? Eu transformo tudo isso em estatística para entender o qualitativo depois. Então, é o quantitativo que me direciona onde que eu tenho que olhar de forma qualitativa. Porque se você ficar só na opinião, só no qualitativo o tempo inteiro, tu refaz o processo o tempo inteiro. Então, respondendo a tua pergunta de forma mais prática. Dá para não vender? Dá, se alguma parte do teu processo estiver desalinhada. Total. Cara, isso é um lance muito massa, porque hoje a gente tem uma solução também paralela na plataforma que a galera pode fazer prospecção ativa. E aí, tem muito advogado empresarial, por exemplo, que ele fala, nossa, mano, eu quero fazer muito uma prospecção ativa. Aí você fala, tá bom, beleza, vamos fazer. E dá pra fazer, porque a solução permite você iniciar a parada. Só que qual que é a treta, cara? O cara nunca fez isso antes. Então, tipo assim, é um processo totalmente novo pra ele, e aí ele não minimamente pensa em como estruturar, eu vou fazer uma prospecção ativa, mas como que eu vou oferecer o meu serviço? Depois, se o cara não gostar, ele não pensa nas variáveis e não cria, né, uma ideia em cima disso. Que é justamente se preparar. E o que acontece? Ele manda uma mensagem, meia boca, para 1000 pessoas, ninguém responde, ele fala, cara, mas isso aí não funciona para mim, tá ligado? E aí eu acho que tem um lance legal de estatística sobre isso, que é a questão da amostragem. Então, tipo assim, aqui para nós é muito fato. Tipo assim, cara, não tem como eu dizer se a campanha tá boa ou tá ruim se não tem amostragem. Então, tipo assim, cara, esse criativo não funciona. Tá, mas apareceu para quantas pessoas num lance como esse? No LinkedIn tem um pouco dessa referência, tipo, cara, apareceu, imprimiu isso aqui para tantas pessoas. Mano, então estatisticamente a chance disso funcionar é mais baixa ou nada a ver? Legal. Cara, você pode ir por taxa de conversão com base em benchmark e tal, mas eu não recomendo isso, eu recomendo ir para o outro lado. Se a métrica que importa para ti é custo por lead, por que você vai olhar para CPM? Não me interessa, eu olho para a métrica final. Então, como que você faz isso? Você define qual que é a tua meta de CPA. E aí, o que eu faço para validar um criativo normalmente? Vamos dizer que a minha meta de CPL aí seja R$30. CPL, para a galera que não sabe, é custo por lead. Então, eu quero pagar até R$30 um custo por lead, tá? Num lead. Eu vou trabalhar com 3 criativos. Eu preciso, pelo menos, gastar 3 vezes o meu CPA em cada criativo antes de tomar uma decisão. Então, vamos supor que se eu tivesse colocado R$30 como stop loss, gastou 30, eu tô fora. Beleza, e se com R$32 você converteu 2? Cai para R$15 o custo por lead. Ou para 16. Então, eu sempre dou uma margem de erro aqui, porque qual que é a parada na estatística? Você nunca pode pausar um teste sem ter respaldo estatístico para isso. Caso contrário, tu queima um cartucho. E aí daqui a pouco você já queimou todos, você não sabe mais o que fazer. Então você precisa de uma validação estatística com base na tua amostra. Se você sabe que o teu público não é um problema no LinkedIn, o que vai determinar ali vai ser o número de vezes que o teu criativo aparece. Claro, você não vai colocar um CPL meta aí,
com um valor arbitrário, né? Você tem que ter uma noção. Normalmente, o que eu faço? Em linhas gerais, calculo a média da conta dentro da mesma oferta. Pô, beleza, a média de custo por lead da conta é R$15. Beleza, então minha meta é 15 para essa nova campanha. Vamos ver o que vai acontecer. Aí eu boto 3 vezes isso para cada criativo, não para campanha, para cada criativo. Se eu tenho 3 criativos, então, porra, multiplica por 3 o valor da campanha. Uhum. A partir disso, eu vejo qual dos criativos está mais próximo do que eu preciso. Normalmente, um deles performa muito melhor do que os outros 2. Eu mato os 2 sobre 2 variáveis novas. Até o momento que eu acerto um que está dentro da minha meta. Ah, acertei um que está dentro da minha meta, vou parar? Não, porra. Aí você só vai desativando os 2 e subindo novos, porque está sempre a um passo de derrubar pela metade o teu custo por lead. Então, o que eu olho para validar a estatística é sempre a minha métrica fim. Minha métrica meio ajuda para ter o interesse de qual é o caminho que está. Por exemplo, quando eu começo uma campanha de mensagem, eu tenho um CTR baixo, 30%, 40% no começo. Mas depois de, 2, 3 dias, esse número já sobe muito, já está em 60%. Aí eu já começo a ver, beleza, agora já está entregando, agora já está abrindo, já estão vendo. Se ali eu não tenho nenhum indício de lead ainda, ou nenhum indício de clique ou de sequência no formulário, eu já sei que minha oferta está fraca. Mas eu não vou parar ainda. Eu vou esperar gastar 3 vezes o CPA. Aí depois eu paro. Faz muito sentido. Caralho, velho. Nossa, uma puta aula isso aqui, velho. Eu tenho que assistir isso aqui umas 3 vezes depois para só anotar todas as paradas que eu não consigo anotar enquanto eu tô prestando atenção aqui. Cara, vamos lá. Pra gente caminhar então para uma reta final, cara, é legal a gente sempre pede, né? Porque como o podcast ele é gravado e aí isso vai subir numa plataforma que não tem previsão de ser fechado, desbloqueado, salvo o Alexandre de Moraes aí, quiser em algum momento bloquear o YouTube também ou o Spotify, mas enfim. Pensando que isso vai ficar para a eternidade, velho. Que tipo de mensagem que você gostaria de deixar pensando lá na frente, daqui, sei lá, alguém vai ver esse vídeo, sei lá, daqui 150 anos. O que você acha que você gostaria de deixar de mensagem para a galera ouvir e saber de você? Caraca, essa é difícil, né? Essa é difícil, a gente sempre guarda mais difícil pro final, mano. Essa é difícil. Eu vou considerar, cara, que a gente vai estar num mundo cada vez mais de inteligência artificial. No fundo, é tudo sobre pessoas, tá ligado? Então, tipo, se você conseguir conhecer sobre pessoas, relacionar com pessoas e saber como as pessoas funcionam, você não vai ser substituído. Então, é tudo sobre pessoas. Acho que é a frase que eu deixaria, até porque a galera da Raiz vai pegar no meu pé depois que eles verem isso aqui, porque a gente sempre fala isso lá. Muito bom. Bom, galera, puta aula que a gente teve aqui, cara. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Se você ficou com alguma dúvida também, cara, comenta aqui embaixo que a gente vai ser um prazer enorme te ajudar e responder. E claro, né, a gente vai deixar o perfil aqui do Gabriel, vai deixar todas as paradas aqui para você acompanhar e ver. Você tem uma comunidade também, né, que a galera pode fazer parte e tudo mais, então a gente vai deixar o link disso para você, caso queira estar mais próximo, entender um pouco melhor especificamente como funciona o LinkedIn Ads, esse é o cara, fechou? Galera, no mais, agradeço pela sua audiência, foi um prazerzaço ter você aqui mais uma vez. Deixa seu like, deixa seu comentário e nos vemos no próximo episódio. Valeu!